Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa pré-aula aqui da ADBlu, Escola Dominical da Assembleia de Deus de Blumenau. Eu sou o pastor Aguiar, o professor Aguiar, que estará com você nesses próximos minutos. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro e a nossa intenção é de que esse seja um momento de muita cooperação, de muito auxílio para você, docente, que está já se preparando para uma aula magistral para surpreender os seus alunos. Os meus dados se encontram aqui, o meu e-mail, alessandroaguiar@hotmail.com, o meu contato WhatsApp, caso você deseja alguma informação além do que nós iremos propor aqui, nós teremos o prazer de poder lhe atender, ok? A lição de hoje é a lição número 9, Conhecendo a Armadura de Deus. Será uma lição extraordinária, ok? Deixa-me falar como que nós trabalhamos. Talvez você está chegando aqui agora, é a sua primeira pré-aula comigo, então deixa-me explicar qual é o meu cronograma, o meu roteiro de pré-aula. Lembrando de que esse é o momento mais dedicado à didática. Não é uma pré-aula que venha a ser exaustiva teologicamente. Muito embora que nós também construímos abordagens e intervenções teológicas. Mas a nossa ênfase maior aqui é te dar um auxílio para você dinamizar a sua aula. Portanto, nós repartimos a nossa pré-aula nesses 3 itens, nesse tripé. Primeiro, uma sugestão didática, em que nós sugerimos, damos uma opinião para que você tenha um ponto de partida para criar grandes e novas ideias. Em seguida, nós fazemos, então, uma intervenção teológica e, por último, nós sempre terminamos a aula dando uma indicação ao professor de como terminar a sua lição de maneira criativa ou indicando um excelente livro, ok? O ponto de partida, eu sempre indico que você, docente, precisa conhecer as palavras-chave em que há ali na lição. É importante que, quando você assumir a sua aula, né, tem várias maneiras de você quebrar um gelo, de você interagir com os seus alunos. Eu sempre digo de que a referência da nossa docência não deve ser pedagogia. A pedagogia trabalha a partir de uma ideia onde que o professor é a fonte do conhecimento e o aluno, a criança, no caso, é o recipiente do conhecimento. Eu penso que você deve decidir dar sua aula a partir dos princípios da andragogia. A andragogia é o sistema de ensino que compreende de adulto a adulto. Então, isso tem uma total diferença, porque a andragogia, ela te ensina de que no seu lecionar, na sua aula dada, você não pode partir do pressuposto que você é o detentor do conhecimento e o aluno é uma página em branco. Você precisa entender de que existe informações do lado de lá que ela precisa ser provocada. Por isso que a andragogia sempre vem nos ensinar de que você não pode ficar muito tempo falando sozinho como um monólogo. Você precisa de, em tempo, interagir com os seus alunos, nem que seja indiretamente. Você pegou a lição, você pode, por exemplo, começar fazendo uma leitura diária. Segunda-feira, terça-feira, esses dias da semana que o comentarista nos indica para nós fazermos a nossa devoção diária, né? O nosso devocional diário. Uma sugestão, por exemplo, você pode dizer, alunos, eu vou dizer o nome da semana, o dia da semana, e vocês vão dizer o tema a ser pensado e meditado. Aí você começa, segunda-feira, e eles vão dizer, as armas do cristão são espirituais. Terça-feira, e assim por diante, ok? Você já começa interagindo com os seus alunos. Só aqui na leitura bíblica,
diária, você percebe que os vocábulos utilizados aqui nas meditações têm tudo a ver com a lição a ser lecionada. As palavras-chave é como se fosse um fio aonde que você vai acompanhar um raciocínio invisível, aonde que você vai acompanhar, ter uma referência dos seus conteúdos, para você não se perder. Então eu coloquei conhecer, porque o tema fala de conhecimento, e isso tem total diferença na guerra espiritual. Há muitos cristãos que estão falhando, que estão perdendo em guerras espirituais por causa da ignorância. Então, você enfatizar de que a lição tem como a ideia, o objetivo de conduzir o seu aluno a um profundo conhecimento. Já dizia o profeta Euséias de que o meu povo, ele se perde por falta de conhecimento. Então, a palavra conhecer aqui, o verbo conhecer, é um termo importantíssimo para que você venha sempre acioná-lo ao longo da sua aula. A palavra batalha, que é muito óbvio, está falando de uma guerra, ok? A armadura, que é a palavra que será mais recorrente ao longo da lição. E proteção. Embora que essa não seja uma palavra explícita, mas a ideia da lição é você ter um conhecimento da armadura para que você esteja protegido. Tudo bem? Vamos então à nossa introdução. A minha sugestão é uma sugestão assim muito ousada, ok? Você, docente, que tem acesso a data show, você que tem acesso ao material audiovisual, essa é uma introdução para você, ok? Aí você diz, mas professor, lá na minha igreja não tem. Já já vou te dar uma outra ideia ou uma simulação dessa, ok? A minha dica de introdução é um vídeo de 13 segundos. 13 segundos. Estará aqui no site, na descrição da tela, você pode acionar lá, você poderá baixar os nossos slides e todas as indicações, inclusive esse vídeo. Ok? Esse vídeo conta a história daquele famoso filme O Resgate do Soldado Ryan. É um filme da década de 90, muito famoso, que conta a história de um soldado que está na guerra e morre então o seu irmão. E ele precisa ser resgatado porque ele se torna o filho único da sua mãe. E então uma tropa é enviada a essa guerra para resgatar o Ryan. E esse vídeo conta um trecho muito interessante, aonde quando eles estão chegando na guerra, então eles são recebidos debaixo de muito tiroteio. E então tem um soldado que ele recebe um tiro na cabeça, só que ele está de capacete. Então ele ouve o sonido da bala, e quando ele tira o capacete para dizer, nossa, que sorte, vem uma outra bala e atinge então a sua testa. É uma cena forte por ter aí essa morte. Então eu penso que se você decidir passar esse vídeo, prepara os seus alunos e diz, gente, vai ser uma cena de um filme, um filme de guerra, então é uma cena relativamente forte. Prepara eles, ok? Então, qual é a grande ideia? 13 segundos, algo muito rápido, porém com muitas lições. Você passou o vídeo, você então abre para a classe. Quais são as lições espirituais que nós aprendemos com esse pequeno trecho desse filme, aplicando numa guerra espiritual? Você precisa provocá-los a interagir, a dar respostas, valorize todas elas, ok? Após um certo tempo, não muito longo, você puxa a sala e eu vou lhe dar 3 respostas muito bacana para você preparar o terreno para a lição. A primeira lição que eu destaco é que nessa batalha não há espaço para distração. No vídeo, quando ele tira o capacete, é uma distração. Na guerra espiritual, não há tempo para distração. Há muitos casamentos que estão entrando em divórcios porque se distraíram. Veio um laço, veio uma armadilha, uma guerra espiritual e ele estava distraído, ele estava disperso. Primeira lição, nessa batalha espiritual você não pode se distrair. A segunda resposta que eu proponho aqui é que a batalha não terminou, portanto, atenção máxima. Você precisa dizer aos seus alunos de que o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o mundo físico e visível.
Não existe uma fase na vida cristã em que nós somos imunes, em que nós estamos assim fora de todo o perigo. Existem pessoas idosas, ministros idosos que estão caindo em pecado. Existem pessoas novas que também estão caindo na tentação. Percebe que seja de criança a idoso, o inimigo não para. Percebe de que quando ele tira o capacete era para ser tirado quando a guerra terminasse. A guerra não terminou e uma fração de segundo ele perdeu a vida. A terceira lição é que remover a nossa armadura é sinal de morte. E aqui é o ponto-chave para você preparar o fundo da lição. Um capacete. Percebe que ele estava armado, ele estava com os demais itens de uma armadura de guerra, mas o capacete, ao remover, ele abriu a porta para a morte. A grande necessidade de você enfatizar os seus alunos para eles não negociar nenhum aspecto dessa armadura, ok? Muito bem. Você diz assim, mas professor, é um filme muito forte. Eu vou te dar uma ideia. Você pode simular. Conta a história do filme e você explica por que você não vai passar devido à cena forte. Então você vai fazer lá um pequeno teatro. Chama um aluno, você pode começar com ele previamente, coloca um boné nele. Se tiver um capacete de construção, melhor ainda. Se não tiver, coloca um boné e você pega uma bola de papel, entendeu? Se você vai contando a história do filme e você arremessa a bola para bater no chapéu, no caso do capacete do soldado, ele está representando o soldado, e ele tira então o boné, tipificando o capacete no filme, e você pega uma outra bolinha de papel e joga na cabeça dele, e vai lá, faz uma gracinha para ele cair, alguma coisa assim, ou pelo menos tontear, ok? Se você quiser fazer a mesma ideia, lança as mesmas questões. Eu penso que cabe muito bem. Tudo bem? Essa é uma introdução que poderá te preparar aí para a lição, ok? A sugestão para você trabalhar também, e aqui já é uma preparação para o primeiro tópico, se você achar que é muito forte a cena, não, eu acho que não vai ser legal. Você pode utilizar essa dica aqui também para ser a introdução em didática, em dinâmica, para você preparar toda a lição, ok? A dinâmica é a seguinte: peça para que alguém leia 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, tá? Que é aquele texto que Paulo fala que todas as coisas sobreveio a Israel estão escritas para aviso nosso. Leia esse texto e faz a seguinte pergunta: o que aprendemos sobre batalhas espirituais olhando para as guerras épicas do Antigo Testamento? O que seria isso? Seria as guerras de Davi e Golias, a guerra de Josafá, a guerra de Israel lá com os filisteus nos dias de Eli, aquelas guerras mais emblemáticas do Antigo Testamento, ok? Diga assim, o que nós podemos aprender com elas? Porque o texto diz que tudo isso sobreveio a Israel e para nos trazer lições espirituais, ok? Peça a eles para eles comentarem, ou peça para eles discutir um com o outro ali rapidamente, e eles então darão lá as suas respostas. Lembre-se de você sempre valorizar a resposta dos seus alunos. Eu preparei 2 respostas aqui para você, caso alguém seja vagaroso para participar, você tenha já uma resposta como uma carta na manga. A primeira resposta é que quando nós olhamos para as batalhas do Antigo Testamento, que eram batalhas literais e físicas, a vitória de Israel dependia não da sua força, mas da comunhão com Deus. Oh, isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante, tem tudo a ver com a nossa lição. Tem tudo a ver com a nossa lição. Percebe que muitas batalhas Israel vencia, e não é porque eles eram números maiores, como por exemplo de Gideão, é porque eles estavam em comunhão com Deus. Esse é o segredo da batalha espiritual. A nossa vitória não é porque nós somos fortes em nossos recursos, nós vencemos por causa da nossa comunhão com Deus, ok? A segunda resposta é que o pecado é a única coisa que nos coloca em desvantagem diante dos nossos inimigos. Isso aqui é fenomenal para você destacar. Você percebe, por exemplo, na guerra, nos dias de Eli, quando eles perdem a arca, ou na cidade de Ai,
na cidade de Ai, Josué, quando ele perdeu aquela batalha, é porque havia pecado no arraial. O pecado nos coloca em desvantagem na guerra espiritual. Essa é a grande ideia dessa dinâmica. Ela pode ser a introdução do primeiro tópico e ela pode ser uma introdução já da lição em si. Porque o primeiro tópico é exatamente já uma leitura bem prática a respeito da guerra do Antigo Testamento, ok? O primeiro tópico vai te contextualizar para você explicar aos seus alunos por que essas guerras eram permitidas no Antigo Testamento e já não mais acontece hoje no Novo Testamento, ok? Então, no primeiro tópico, eu já vou lhe dar um subsídio bem prático, não teológico, mas de conhecimento, para você não demorar muito aqui nesse primeiro tópico, porque eu penso que o seu destaque deve ser a partir do segundo e terceiro tópico, ok? No primeiro tópico, eu sugiro a você essas três linhas de categorias de conteúdo de material no Antigo Testamento. Havia três tipos de materiais no Antigo Testamento. O primeiro material era o exclusivo. Era aquele material apenas para Israel. Por exemplo, guardar o sábado. O guardar o sábado era uma prática apenas para Israel. Havia o material modificado. É aquele material de uma prática recomendada a Israel, mas agora ele é modificado no Novo Testamento. Por exemplo, o adultério. No Antigo Testamento, ninguém era apedrejado porque ele pensou no adultério. No Novo Testamento, o adultério continua a ser pecado, mas esse mandamento ele é modificado. E você tem um permanente, que o mesmo mandamento do Antigo é o mesmo do Novo. Por exemplo, sede santo como eu sou santo. É o mandamento do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O que é interessante você falar sobre isso? De que sobre as guerras de Israel, contido no Antigo Testamento, também foi um período exclusivo daquela época. Deus não recomenda mais o seu povo a lutar, né? A lutar como naqueles dias, né? Então, em primeiro momento, é uma guerra exclusiva para aquele tempo. Em segundo momento, essa guerra agora foi modificada. Agora ela não é mais uma guerra física, ela é uma guerra espiritual. Então, quando nós olhamos para as batalhas do Antigo Testamento, você precisa olhar com um olhar espiritual e aprender as suas lições e aplicar na nossa batalha espiritual. O primeiro tópico é apenas isso. É você conscientizar a igreja de que nós não lutamos mais contra carne e sangue. A nossa luta, ela é espiritual. Eu vou lhe dar uma dica de um livro, tá? Caso você deseja se aprofundar, ok? Nesse assunto, esse livro, Deus Mandou Matar, esse livro vai estar para você baixar em PDF, para fazer download, ok? Vai estar aqui no site, você pode acionar os slides e também esse livro em PDF. Olha, estou sendo muito misericordioso hoje, hein? Baixa esse livro, dá uma lida nele para te dar argumento por que Deus permitiu essa guerra ao longo do Antigo Testamento e hoje não mais, tudo bem? Uma excelente leitura esse livro e eu penso que no primeiro tópico você já tenha cumprido com o seu objetivo. Não investe muito tempo nele, porque os outros tópicos será muito excelente. Tudo bem? A sugestão didática para o segundo tópico. Você tem duas ideias, né? A metáfora bíblica, que é o primeiro tópico. A primeira ideia é você pegar 3 perguntas e você fazer ao grupo, ok? Essa é uma ideia. Mas eu penso que é importante você variar a sua dinâmica. O que você pode fazer? Você pode separar em grupos, ok? Separar em grupos, cada um fica com uma pergunta e eles tentam responder, ou você escolhe previamente 3 alunos, alunos bem dispostos, que gostam de participar, e vocês dão essa pergunta para ele em off, sem ninguém saber. E quando você lê o primeiro parágrafo, tá, da metáfora bíblica, você pode ler com toda a classe, lê toda a classe, a maioria está com o material em mãos. Quando você terminar de ler o primeiro parágrafo, eles começam a fazer a pergunta, professor, aí eles vão dizer, é possível obtermos armadura parcial? Ou seja, é possível ter escudo e não ter espada? É possível ter a sandália e não ter a couraça? Ele vai fazer essa pergunta.
Aí você abre para a classe, olha, o irmão João está fazendo essa pergunta, o que vocês acham? Ok? Quando você responder essa pergunta, alguma outra pergunta, aí o outro se levanta. O revestir da armadura é obra de Deus ou nossa? Isso aqui é interessante, porque o texto fala revestir-vos de toda a armadura de Deus. É uma atitude nossa. Não é Deus que vai nos revestir. Não é Deus que vai nos cingir, é você. Você ter acesso a essa armadura de Deus, é você que precisa praticar. Uau! Olha que coisa fabulosa! Há muita gente que está esperando o pastor colocar a armadura dele. Há muito marido que está esperando a esposa colocar a armadura nele. Há muita esposa que está esperando o esposo colocar e assim vice-versa. Quantos grupos, ministérios está esperando o líder colocar armadura? Não, a atitude é tua. É tua. É você que tem de revestir. Isso fala de assumir uma responsabilidade para com a vida cristã. Alguém levanta essa pergunta e você valoriza, nossa, que pergunta inteligente, ok? E a terceira pergunta pode ser um terceiro aluno. Quando é que o revestir a armadura não basta? Uau, isso aqui é interessante. Aí a ideia da pergunta é, quando é que mesmo revestido eu corro perigo? Porque o texto vai falar, né? O texto vai falar de que tendo feito tudo, ficais firme. Então a resposta é que não basta você estar revestido. Você precisa de firmeza, você precisa de perseverança, você precisa de persistência. Quanta gente que se revestiram da armadura, mas que oscilaram e se perderam no caminho. 3 perguntas que você pode, então, separar entre os alunos, separar grupo, ou você fazer a pergunta para a sua classe. Eu vou te dar uma ideia. A partir do segundo tópico, eu penso que você não deve ler os subtópicos, os itens, fala sobre a armadura, a couraça. Eu penso que você pode tornar a sua aula muito criativa, ok? Se por acaso você não distribuiu em grupos ainda, se você não fez a dinâmica dos grupos, eu vou te dar uma outra ideia para você lecionar com a classe o segundo e o terceiro tópico. É uma ideia muito bacana. Qual é ela? Você pode dar cada tema aqui para um grupo, seja de 1, 2 pessoas, uma não, né? De 2 a 3 pessoas, não sei quanto será lá a sua classe, né? Então você precisa aí balancear o número, 3 pessoas, 4 pessoas, pega um grupo e coloca assim, ó, a armadura, a couraça da justiça. Eu quero que esse grupo aqui fala sobre a couraça da justiça. Leia o texto, pensa sobre a couraça da justiça, o que isso significa para a nossa vida hoje. Aí o outro grupo você coloca lá os calçados, o escudo da fé, o capacete da salvação, tá? E a outra lista ali, que no caso é a oração. Separa grupos e quando eles der lá uns 5 minutos no máximo, e quando eles foram apresentar, a lição já está sendo dada através deles e você fazendo as suas considerações, ok? Então, uma dica é você separar os temas do segundo e terceiro tópico em grupos e eles vão apresentar, tudo bem? E eu vou lhe dar, então, uma consideração teológica, tá? Em relação a esse tema da armadura. 3 coisas interessantes para você considerar caso eles não abordem sobre isso. Então, quando você fechar a ideia, quando todos os grupos apresentaram, então você fecha fazendo a seguinte consideração. Primeiro, cada item da armadura consiste em aspectos diferentes da palavra de Deus. Isso é importante você dizer, de que o escudo, a espada, o capacete são aspectos diferentes para falar das Escrituras. Então, na verdade, a nossa armadura tem a ver com a palavra de Deus. A fé, por exemplo, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra. A espada é o quê? É a palavra. E o capacete da salvação? A salvação é gerada pela palavra. Então você percebe que todo o aspecto da armadura tem a ver com as Escrituras.
Então você precisa aplicar aos seus alunos de que existe uma urgência, necessidade de ter uma imersão nas Escrituras. Você pode chocar os seus alunos na seguinte maneira: pega uma semana e você faz a multiplicação de uma carga horária de uma semana. Ok? Quantas mil horas há em uma semana? Faz essa matemática, subtrai 8 horas diárias, que é de dormir, supostamente para dormir, ok? E você deixa lá o resultado das horas que nós estamos em atividade, ok? Suponhamos que deu lá 200 horas, uma suposição, 200 horas. Aí você pega essas 200 horas e você conversa com seus alunos. Diante dessas 200 horas de batalha travada no mundo espiritual, a pergunta é: quanto tempo você dá à palavra para você encarar essas 200 horas? Durante a semana. Se você faz isso ao mês, se você faz isso ao ano, isso se torna ainda mais assustador. As pessoas estão fracassando nas batalhas espirituais, porque são pessoas que estão se alimentando de Bíblia apenas na pregação em um domingo à noite. São pessoas que não têm contato com as Escrituras, não têm meditação com as Escrituras. E você deve chamar essa responsabilidade. A armadura é nada mais, nada menos do que um chamado a você viver a prática e a meditação das Escrituras, ok? A segunda ponderação a respeito da armadura é o termo grego para armadura aqui em Efésios capítulo 6 é panóplia. E a única vez que esse termo aparece fora daqui é em Lucas capítulo 11, versículo 21 e 22, que Jesus faz uma alusão que ele desarmou Satanás. E a armadura que ele utiliza ali para o valente, que é uma figura, uma metáfora para Satanás, é panóplia também. Uau, isso aqui é forte demais. Jesus veio, desarmou Satanás de panóplia e agora a única detentora da panóplia é a igreja. Então eu vou te explicar. Panóplia era uma armadura apenas usada pelos oficiais do governo romano. Não era aquela armadura de soldados comuns, era aquela armadura que cobria todo o corpo. Ela era mais segura. O que o texto está nos dizendo é de que a igreja está em vantagem definitiva e permanente diante do nosso inimigo. É por isso que Tiago diz, se você quiser expulsar o diabo, você não precisa fazer muita coisa, você só precisa sujeitar a Deus e resistir o diabo. E é ele que vai fugir, é ele que vai fugir. Desdobrando esse pensamento, a ideia é que quando nós lemos aqui a armadura de Deus, você deve perceber de que esses instrumentos, esses itens, essas ferramentas é de proteção, é de defesa. Porque, na verdade, quem está no lugar errado não é a igreja, é Satanás. Então, se tem alguém que está apavorado, se tem alguém que está se batendo, não é a igreja, é Satanás. Eu penso que essas 3 considerações, se você tiver tantas outras, faça isso para você fechar o assunto da armadura de Deus na sua palavra com essas ponderações muito importantes. Ok? É isso. É isso. Eu quero, então, te dar uma indicação de como você terminar a sua aula. Tudo bem? Você pode pedir para que as pessoas leem, tá? Nessa sequência ou não, tá? Essas 5 referências, tá? Essas 5 referências. Essas referências vai falar uma única verdade. No capítulo 9 vai falar de uma criança endemoniada. No capítulo 3 de Lucas vai falar de uma mulher endemoniada, aquela encurvada. No capítulo 8 de Lucas, o gadareno. Em Mateus 15, a filha, uma menina, estava endemoniada. E aqui é forte. No versículo 22, capítulo 22 de Lucas, um obreiro endemoniado. Ou seja, que o diabo entrou nele. Leia esses versículos e faz uma pergunta para a classe. O que nós aprendemos com isso? O que nós aprendemos com isso? Se houver
resposta, destaca todas elas e você pode terminar assim. Eu quero responder essa pergunta lendo com você a nossa conclusão. E você pode ler a conclusão com toda a classe e termina o seguinte: não negocie a armadura de Deus. O texto fala de uma criança que o diabo tocou. O texto fala de uma mulher que o diabo tocou, de um homem que o diabo tocou, de uma menina que o diabo tocou e de um homem que estava lado a lado com Jesus. O diabo entrou no coração. Portanto, lembre-se da seriedade da batalha espiritual. Você deve levar a sério a armadura de Deus. Você deve assentar no seu coração a não negociar a armadura de Deus. Ok? Eu penso que você terá uma excelente aula. Tem tudo para você. Hoje é segunda-feira. Você pode preparar isso, você pode... Lembre-se, não fica lendo muito a lição com seus alunos. Seja dinâmico, seja alguém alegre, seja alguém que proporciona aos seus discentes um ambiente muito interativo e muito alegre. Tem tudo para você dar a melhor aula da sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Indica o nosso canal para mais alguém. Pega esse vídeo, se você gostou, é verdade, dá um like e também reparte com outros colegas que são professores de escola dominical. A nossa missão aqui é abençoar você, é te ajudar, te favorecer, te dar ideias. Lembre-se que apenas pontos de partida. Você é inteligente, você é criativo e você poderá ser muito melhor do que você tem sido. Tenha uma excelente aula, apaixone os seus alunos pela dinâmica da sua aula, deixa Deus te usar, o assunto é excelente, Deus seja glorificado em tudo, obrigado por ficar com a gente e nós te esperamos na nossa próxima pré-aula semana que vem. Jesus te abençoe!